Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro, onde, com o nosso coração cheio de fé, cheio de gratidão, cheio de alegria, vamos fazer uma leitura e uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. O trecho escolhido para esta noite vem lá do capítulo 19, entre os itens 1 e 5, e traz como título A Fé que Transporta Montanhas. Logo no início da leitura, a gente encontra uma passagem onde Jesus diz: Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, dirás a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Já neste primeiro momento, a gente sente a presença de Jesus e a grandeza dele nos seus ensinamentos. Mas antes de nós iniciarmos uma reflexão mais aprofundada deste tema, nós vamos pegar a palavra fé, que estava nessa frase, e vamos fazer um questionamento. Como está a nossa fé? Será que nós já temos uma fé robusta? Uma fé que nos dá confiança na nossa própria capacidade de agir? Uma fé que nos dá a certeza de que nós vamos vencer? Uma fé que nos dá confiança em superarmos os nossos obstáculos, as nossas dificuldades? Ou será que a nossa fé ainda é uma fé hesitante, uma fé que vacila de vez em quando, e a gente pensa, não sei se eu vou conseguir, não sei se vai dar certo? É uma fé que nos dá certezas ou é uma fé que nos dá incertezas? É uma fé que nos dá confiança ou que nos faz hesitar e não ter certeza e não acreditar? Não precisamos responder isso agora. Vamos guardar esta questão e vamos pensando internamente como está a nossa fé. Enquanto isso, vamos voltar para essa passagem onde Jesus diz que a fé transporta montanhas. Mas o que são, na verdade, essas montanhas? Montanhas que Jesus se refere são as nossas dificuldades, sejam elas materiais ou morais. Quais seriam as nossas dificuldades materiais? As nossas atribuições do dia a dia, as nossas dificuldades com a família, no serviço, de relacionamento na sociedade, enfim, coisas do nosso dia a dia. E as morais? Bem, as nossas dificuldades, as nossas montanhas morais estão relacionadas às nossas imperfeições ainda, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, ao nosso egoísmo, à nossa falta de paciência, à nossa falta de caridade, à nossa falta de amor, às nossas antivirtudes que infelizmente nós ainda carregamos no nosso coração. E elas ainda são muitas, mas são superáveis. Quando Jesus diz montanhas, montes, significam as dificuldades que nos atravancam o caminho, que nos impedem de evoluir, que nos distanciam da nossa evolução espiritual. Quando ele fala em remover as montanhas, em transpor as montanhas, ele se refere a todas essas imperfeições que nós podemos remover. E é claro, meus irmãos, que nós não vamos removê-las do dia para a noite. Não se acorda dizendo, hoje eu vou ter paciência, hoje eu vou ser mais caridosa. Mas, cada vez que a gente aprende a se conhecer, aprende a perceber quais são essas dificuldades que nós ainda apresentamos, se torna muito mais fácil remover essas montanhas. Jesus, na sua infinita misericórdia, sempre nos deu os exemplos de como fazer para melhorarmos. Quando ele nos traz, então, a fé que transporta montanhas, ele está nos dizendo justamente isso. Se nós possuirmos uma fé que nos dá confiança nas nossas ações, se nós conseguirmos remover essas dificuldades que ainda apresentamos, então o nosso caminho será muito mais florido. Ele nos fala ainda, dentro dessa frase, ele nos fala que se tivermos fé como um grão de mostarda,
tudo o que quisermos vai se realizar. Mas o que seria isso? Sabe-se que um grão de mostarda é o menor grão que existe. Então ele quer dizer com isso que mesmo que a nossa fé ainda seja pequena, como um grão de mostarda, ainda não seja aquela fé imensa que não se abala por nada, ainda assim nós já teremos condições de transportar muitas montanhas, de vencer muitas dificuldades. Porque mesmo que seja pequena, mesmo que seja ainda incipiente, mesmo que esteja no inicinho, nós já possuímos essa fé. Nós já acreditamos um pouco na nossa capacidade de realização. Nós já acreditamos na presença de Deus, na existência de um ser que só quer o amor, que só quer a paz, que só quer as coisas boas para nós mesmos. Então, à medida que nós temos essa fé, nós já conseguimos mudar muitos montes, nós já conseguimos vencer muitas batalhas no nosso dia a dia. Ainda, quando Jesus nos fala que a partir dessa concepção de uma fé pequena, ele também quer nos dizer que todos nós já nascemos com essa fé dentro de cada um de nós. Alguns já têm uma fé mais robusta. E às vezes a gente percebe isso, quando a gente está falando com alguma pessoa e ela nos diz assim, mas eu acredito porque eu acredito, já está em mim acreditar. E às vezes a gente fica pensando, mas eu ainda não tenho uma fé tão grande quanto a dessa pessoa. Mas nós possuímos a sementinha da fé também. E é isso que nos fortalece a cada dia. Se nós conseguirmos adquirir a fé, se nós conseguirmos fazer a fé crescer dentro de cada um de nós nos tornaremos seres capazes de mover muitas montanhas, de vencer muitas dificuldades. Por quê? Por que a gente fala tudo isso? Porque quando nós temos uma fé, não uma fé cega, não uma fé que simplesmente diz que a gente tem que acreditar porque tem que acreditar. Quando nós temos uma fé que nos faz raciocinar, que nos faz pensar, que nos faz perceber as nossas dificuldades, que nos faz ver quais são os defeitos que ainda possuímos, quais são as coisas que nós precisamos melhorar, nós mesmos buscamos, nós adquirimos a capacidade de ter uma fé racional. Uma fé que nos dá uma evolução baseada na certeza das coisas e não porque alguém nos impôs. A fé, meus irmãos, não pode ser imposta. A fé tem que ser sim adquirida. Ela tem que ser desenvolvida dentro de cada um de nós. À medida que nós conseguimos desenvolver esta fé, nós nos tornamos pessoas mais calmas, mais serenas, mais confiantes, porque nós temos certeza de que as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Assim também nós conseguimos soluções mais exatas para os nossos problemas, para as nossas dificuldades no dia a dia. Porque se nós estamos naquela turbulência do problema, nós não conseguimos nem pensar direito. E o necessário para que se ache as soluções dos problemas é justamente essa, termos serenidade. Termos fé significa acreditar em nós mesmos e acreditar em Deus. Acreditar na bondade do Pai e nos auxiliar em cada situação difícil que precisamos passar. Acreditar que nada está acontecendo fora da permissão do Criador. Acreditar que essas situações difíceis, que essas imperfeições que nós ainda carregamos, são necessárias para que a gente possa evoluir. São oportunidades de crescimento e de aprendizado. Não são castigos, não são punições, são oportunidades. Às vezes mais difíceis, às vezes mais fáceis de se passar, mas são oportunidades. Inclusive as nossas antivirtudes, como nós falamos, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o preconceito, a avareza, são ainda resquícios que nós carregamos, mas que nós conseguiremos nos livrar deles, nós conseguiremos trocar por sentimentos melhores à medida que nós vamos nos conhecendo, à medida que nós vamos querendo melhorar, à medida que nós vamos querendo transpor essas dificuldades. Então, quando Jesus diz a fé que transporta montanhas, ele quer nos incentivar a transpormos as nossas dificuldades, a transpormos essas imperfeições que ainda apresentamos,
a driblarmos essas situações que às vezes nos puxam para trás, que nos deixam tristes, mas que são situações que são necessárias. E se a gente aprender a bem vivê-las, nós vamos transpor com mais facilidade. Então, meus irmãos, que a cada dia essa fé se torne robusta em nós. Que ela nos dê calma, que ela nos dê serenidade, mas que ela nos dê a coragem de seguir adiante, de querermos vencer essas dificuldades. Porque uma coisa nós temos sempre certeza, nós não estamos sozinhos. Nós sempre contamos com Deus, com Jesus e com os nossos amigos espirituais. Então, que nós tenhamos essa certeza nos nossos corações a cada dia que amanhece. Que todos os dias nós lembremos dos exemplos de Jesus e que fortaleçamos cada vez mais a nossa fé. Que assim seja.